Bom dia, alunos. Bem, pessoal, hoje nós vamos começar a estudar a geometria espacial de posição. Nós vamos trabalhar muitos conceitos. Como são conceitos de fácil compreensão, dá para ir um passo mais acelerado. Então, esse assunto está no capítulo 11, né? Geometria de posição, livro texto, parte 3. Vamos adiante. Então, noções primitivas ou iniciais. A construção da geometria se baseia em 3 noções iniciais, das quais temos um conhecimento intuitivo, decorrente da observação do mundo concreto. Essas noções são as de ponto, reta e plano. Então está aqui, representado um ponto, uma reta R e um plano alfa. Então são noções primitivas, são noções iniciais, né, que não definimos, né? São intuitivas, né? As noções primitivas ou iniciais não são definidas, tá aí, ó, não são definidas, tá? Não são definidas. Todas as demais noções ou conceitos geométricos podem ser definidos, isto é, caracterizados objetivamente por meio de palavras, obedecendo-se a uma regra básica. Só se poderá definir um novo conceito se forem utilizados na definição conceitos já estabelecidos. Então vamos adiante. Vejamos as 4 primeiras definições. Então, a primeira definição é a definição de espaço. Então, o que é o espaço? Então, o espaço é o conjunto formado por todos os pontos, né? Então, assim se define o espaço. Agora, o que são retas concorrentes? Então, 2 retas são concorrentes quando possuem um único ponto em comum. Então, aqui temos a reta R, a reta S, a interseção delas, o ponto P. Lembrando que nós utilizamos as letras minúsculas do alfabeto para indicar retas, letras maiúsculas do alfabeto para indicar pontos e as letras do alfabeto grego para indicar plano, tá? Então vamos adiante. Agora, outra definição, retas paralelas. Então, 2 retas são paralelas quando são coincidentes, esse caso aqui, ó, elas são coincidentes, superpõem uma à outra em todos os pontos, ou são coplanares, estão contidas em um mesmo plano. Então, dizemos que 2 retas são coplanares quando elas estão contidas em um mesmo plano e elas não têm nenhum ponto em comum. Então está aqui, as retas R e S contidas nesse plano são paralelas, ou seja, a interseção delas é vazio, tá? Então são 2 retas distintas, paralelas aqui. Essas aqui são paralelas coincidentes. Tá? Agora, o que são retas reversas? 2 retas são reversas se somente se não são coplanares. Esse caso aqui, ó. Então eu tenho aqui a reta R no plano alfa e a reta S secante ao plano alfa, aqui, ó, não concorre com a reta R, não são coplanares, quer dizer, não há um único plano que as contém. Aqui eu dou um exemplo aqui para ficar mais fácil a compreensão. Então nós temos aqui esse cubo, né, ou paralelepípedo, né, paralelepípedo reta retângulo, e aqui a reta S e essa reta R, tá? Então, observe, não há um único plano que as contém. Então, elas são reversas, tá? Então, essa caixa aqui pode ser um cubo, um paralelepípedo, reta retângulo. Tá? Então, são exemplos de 2 retas reversas. Agora, postulados da existência. O que são postulados? Então, na geometria, postulados são proposições que não demonstramos. Por serem óbvias, a gente aceita elas como verdade. Tá? Então, o primeiro postulado: numa reta e fora dela existem tantos pontos quanto quisermos. Por que esse postulado? Então, nós vamos ter proposições onde a gente fala assim, dado uma reta e um ponto fora dela. Então, esse postulado garante que se eu tenho uma reta, então eu tenho pontos nela, né? Então, eu tenho tantos pontos na reta e fora dela também, tá? Eu posso fazer isso. Então, numa reta e fora dela existem tantos pontos quanto quisermos. 2. Num plano e fora dele existem tantos pontos quanto quiser. Então está aqui o plano alfa, eu tenho esses pontos A, B, C, D, E, são pontos do plano alfa, e agora eu tenho F, G, H, I, pontos fora do plano. Tá? Novamente, nós vamos ter proposições onde é dado um plano e um ponto fora dele. Então esse postulado garante que eu posso fazer isso. Então vamos adiante, bastante óbvios, né? Agora, postulados da determinação. Aqui, isso.
Postulados da determinação. Então, primeiro postulado, dois pontos distintos determinam uma única reta. Então, é uma proposição bem óbvia, né? Então, tem aqui os pontos A e B, são pontos distintos, eles determinam essa única reta R, tá? Então, essa aqui é uma notação para a reta, ó. Então, a reta R, aqui os pontos A e B, a gente coloca essa barra aqui com duas setas assim, apontando em sentido contrário. Então, é uma notação para a reta. Então, essa é a reta que passa pelos pontos AB, reta R. Agora, segundo postulado. Postulado, três pontos não colineares, quer dizer, não alinhados. Então, está aqui, ó, os pontos A, B e C são pontos não alinhados, não estão contidos na mesma reta. Né? Então, três pontos não colineares determinam um único plano. Está aqui, esse plano alfa aqui, ó. Tá? Então, quando eu tenho três pontos assim, ó, não alinhados, eles determinam um único plano. E uma aplicação desse postulado aqui, que nós temos aqui um engenheiro, um agrimensor, trabalhando. Observe que o instrumento aqui de trabalho dele está apoiado num tripé. Aqui, ó, tem três pontos aqui, ó. Esse ponto e aquele lá, ó. Então, ele está apoiado em um plano, tá? São três pontos não colineares, portanto, determinam um plano. Então, esse tripé não vai mancar, porque ele está apoiado em um plano, né? Porque quando o engenheiro ou agrimensor trabalha em campo, ele encontra terrenos irregulares. Então, esses três pés garantem isso, firmeza, tá? Não vai mancar. Por quê? Está apoiado em um plano, que é o plano que esses três pontos determinam. Vamos adiante. Postulado da inclusão. Ó, se uma reta possui dois pontos distintos num plano, tá aqui, ó, os pontos A e B são pontos distintos no plano. Então, ela está contida nesse plano, tá aí. Está inteiramente contida no plano. Então, o ponto A pertence ao plano alfa, tá? Esse aqui é o plano alfa. Tá? E B também pertence ao plano alfa. A é diferente de B, R é a reta determinada pelos pontos AB. Então a reta R está inteiramente contida no plano alfa. Tá? Vamos adiante. Postulado das paralelas. Então está aqui, ou postulado de Euclides. Por um ponto, passa uma única reta paralela a uma reta dada. Então tem aqui uma reta R. Aqui, pessoal, aqui é letras minúsculas, tá? Reta S, aqui é a reta E, tá? Ignora aqui, ó. É letra minúscula que a gente usa, tá? Então tá aqui. Eu tenho uma reta R, esse ponto aqui está fora da reta E. Então, postulado das paralelas garante que por esse ponto P passa uma única reta S paralela à reta R, tá? Então R é paralela à reta S. Lembrando que essas duas barras aqui indicam que essas duas retas são paralelas. Esse postulado aqui, então, ó, aqui corrigindo aqui também, reta S é paralela à reta R, tá? Esse postulado, ele foi um dos postulados que mais gerou polêmica na história da matemática, tá? Mas, considerando-se ele como válido, a gente constrói a geometria euclidiana. Muito bem. Agora, determinação de planos. De quantas formas ou quais são as formas que a gente determina um plano? Então, um plano pode ser determinado por intermédio de um dos quatro casos fundamentais a seguir. Então, vamos ver. Primeiro, nós já vimos, então, ó, três pontos não colineares determinam um plano. Está aqui. Então, os pontos ABC são não colineares. Eles determinam, então, esse plano alfa. Está aqui, ó. Como a gente precisa de três pontos não colineares para determinar um plano, então aqui a gente lê assim, ó, então alfa é o plano determinado pelos pontos A, B e C, tá? Então basta três pontos, A, B e C. 2. Uma reta e um ponto que não pertence a ela determinam um plano. Então tem aqui uma reta R, tá? E um ponto P, tá? Então observe. Uma reta e um ponto que não pertence a ela. Então, esse ponto aqui não pertence à reta. Eles determinam um único plano, que é o plano alfa. E a gente pode mostrar isso a partir do postulado anterior. Olha só. Aqui, ó. Olha só. Eu pego aqui, ó. Eu tenho esse ponto P e agora aqui esse ponto A e esse ponto B.
Então, são 3 pontos não colineares. Então, eles determinam um único plano. Tá? Então, eu mostrei isso aqui usando essa ideia anterior. Tá? Então, quando eu tenho uma reta e um ponto fora dela, eles determinam um único plano. Vamos adiante. Agora aqui, ó, duas retas concorrentes determinam um plano. Esse aqui você pode usar tanto o primeiro como o segundo. Olha só, vou usar o primeiro. Então, eu pego aqui, ó, eu tenho essa reta R, e agora aqui, ó, esse ponto P aqui, ó, a reta R e o ponto P fora da reta R. Então, uma reta e um ponto fora dela determinam um único plano. Tá? Então, tá provado que duas retas concorrentes determinam um único plano. Tá? Agora aqui, ó. Aqui eu quero mostrar para vocês, olha só. Essas duas retas aqui, ó, vamos pegar as retas AB, olha só. Eu tenho aqui as retas AB e as retas BC, tá? Nesse caso aqui, ó. Tá, pessoal? Ó, pegando essa caixa aqui, tá? Que é um paralelepípedo, tá? Então, eu tenho aqui a reta AB e a reta BC. Elas são concorrentes, elas concorrem aqui no ponto B. Elas determinam um plano, que é o fundo dessa caixa aqui, ó. É o plano que contém o fundo da caixa. Lembrando, pessoal, que o plano é ilimitado em todas as direções, tá? Então, o plano determinado pelas retas AB e BC é o plano que contém o fundo dessa caixa, tá? Aqui, ó, duas retas paralelas distintas determinam um plano, tá? Aqui eu tenho R e S, são retas paralelas distintas, tá? Então, eu posso pegar, por exemplo, aqui 3 pontos não colineares. Aí eu pego esse ponto, esse e esse, tá? Então, tá aí, pontos A, ponto B, ponto C. Observe, são 3 pontos não colineares, portanto, determina um plano, né? Então, se eu tenho duas retas paralelas, distintas, então elas determinam um único plano. Tá aqui, ó. Veja bem, vamos pegar aqui, aproveitando essa caixa aqui, ó, as retas GH, a GH e as retas FE, ou EF. Ó, GH e EF são retas paralelas distintas. Elas determinam um único plano, que é o plano que contém a tampa dessa caixa. Tá? Aí. Agora, posições relativas entre reta e plano. Há 3 posições relativas possíveis entre uma reta e um plano no espaço, que definimos a seguir. Então, a reta concorrente ou secante ao plano, está aqui, eu tenho a reta R, ela concorre com o plano alfa nesse ponto P. A gente diz que ela é concorrente ou secante, tá? Então, a reta ela pode ser secante ao plano, é uma posição relativa dela com o plano. A reta pode estar contida no plano, tá aqui a reta R, o plano alfa, e alfa interseção com R, da própria reta R, tá? Então, a gente vê então que a reta R está contida no plano alfa. É uma possível posição relativa da reta com o plano. E outro caso é a reta ser paralela ao plano, tá aqui, ó. A reta R e o plano alfa. A interseção dos dois dá o conjunto vazio, quer dizer que R não intercepta alfa. Então, são essas as 3 possíveis posições relativas de uma reta e um plano. Pode ser secante, pode estar contida e pode ser paralela ao plano. Vamos adiante. Agora, teoremas. Teoremas são proposições que a gente demonstra. Ó, se 2 planos distintos, alfa e beta, tá, tem um ponto A em comum, então alfa interseção com beta é uma reta. Tá aqui, ó. Tá? Então, a interseção de 2 planos, se 2 planos têm um ponto em comum, então a interseção deles é uma reta. Tá? Esse é um teorema. Tá? Bem intuitivo também, né? Vamos adiante. Interseção de 2 planos, né? Aliás, se 2 planos têm um ponto em comum, então a interseção deles é uma reta. Tá? Agora, deixa eu ver aqui só um instante. 2 planos distintos. Isso é importante dizer aqui, ó. 2 planos distintos, tá, pessoal? Isso é muito importante. 2 planos distintos têm um ponto A em comum, então a interseção deles é uma reta. Agora, teorema 15. Isso aqui está no livro de vocês, ó. Se R e S são retas reversas, tá aqui, ó. R e S são retas reversas, quer dizer, não são coplanares, né?
Então, existe um único plano alfa que contém S e é paralela a R. Tá? Então, R e S são retas reversas não coplanares. Tá? Então, existe um único plano alfa que contém essa reta S e é paralela a R. Tá aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar nesse caso aqui. Observa aqui, ó, as retas AB. Vamos pegar aqui, ó, essa reta AB e FD, ó. E as retas FD. A reta FD ou DF. Tá? Então tá aqui, reta AB e DF. São retas reversas. Então existe um único plano que contém a reta, por exemplo, AB ou DF. Por exemplo, olha só. Vamos pegar aqui, ó, a reta DF. Ó. Então, existe um plano que contém essa reta DF e é paralela a AB. Tá? Qual é esse plano? Esse plano aqui, ó, aquela outra face lá. Ó. Então, esse plano aqui contém a reta DF e é paralela à reta AB. Tá? Ilustra bem essa situação. Tá? Então, aqui, ó, as retas AB, DF são reversas. Tá? Então, esse plano aqui, ó, determinados aqui, ó, por esses pontos aqui, ó, DFC, esse plano é paralelo à reta AB e contém a reta DF. Agora, posições relativas entre dois planos, vamos ver. Então, os planos podem ser paralelos, tá? Então, dois planos são paralelos se e somente se não tem ponto em comum, que é esse caso aqui, ou tem todos os pontos em comum, é o caso deles serem coincidentes, tá? Então, os planos podem ser paralelos, né? Quando eles não têm nenhum ponto em comum, são paralelos distintos, ou quando eles têm todos os pontos em comum, é o caso deles serem coincidentes. Esse símbolo aqui, ó, então, esse caso aqui, te diz que o plano alfa é coincidente com o plano beta, tá? Esse símbolo aqui é esse, são planos coincidentes aqui, ó, tá? Esse símbolo indica que os planos são coincidentes. E os planos podem ser secantes. Então, dois planos são secantes se somente se tem a única reta em comum. Tá aqui, tá? Então, o plano alfa e o plano beta, a interseção deles é essa única reta R. Então, eles são planos secantes. Essas são as possíveis posições relativas, tá? São planos paralelos ou podem ser secantes. Agora, teorema. Teorema 16. Se dois planos alfa e beta, tá aqui, ó. Alfa e beta são paralelos e uma reta R é secante a alfa, aqui ó, ela é secante a alfa no ponto P. Então R vai ser secante a beta, tá aqui, tá? Então, ela é secante a beta no ponto T. Tá bem? Bastante claro isso, bastante óbvio isso aí, né? Os dois planos são paralelos, R é secante a alfa, então R vai ser secante a beta. Vamos adiante. Teorema 17, ó. Se dois planos alfa e beta, ó, alfa e beta são paralelos e um plano gama secante a alfa, olha aí, ó, o plano gama é secante a alfa, então gama é secante a beta. Ele é parecido com o anterior, tá? Só que o anterior você tinha uma reta aqui, R. Então tem aqui dois planos alfa e beta paralelos, esse plano gama é secante a alfa, então ele vai ser secante a beta. Então vamos ver aqui, ó, você pega aqui esses planos aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Aqui, pessoal, anotação para plano também. Então, vamos pegar os planos A, determinado pelos pontos ABC, tá? E o plano determinado, então peguei ABC pelos pontos EFG, tá? Determinado por esses pontos aqui, EFG, tá aqui, ó. Então, o plano determinado pelos pontos ABC é o fundo da caixa, o plano determinado pelos pontos EFG é a tampa da caixa, tá? Esses planos são paralelos, observe que eles são paralelos, tá? Então, só vamos colocar isso aqui, olha só. Espera aí. Então, esses dois planos aqui, eles são paralelos, tá? São paralelos, observe aí. Agora, se você pegar, por exemplo, esse plano aqui, ó, o plano determinado pelos pontos C, então pegar o plano determinado pelos pontos C, E
e F. Olha só, CF, então aquele plano lá do fundo, ó, ele é secante à tampa da caixa, tá? O plano que contém essa tampa da caixa. Como a tampa e o fundo são paralelos, então o plano lá o plano que contém essa face do fundo aqui vai ser secante a esse plano que contém o fundo da caixa, né? Ó, alfa e beta paralelos, então a tampa e o fundo da caixa são paralelos. Esse plano aqui que contém essa face de trás aqui é secante à tampa, então ele vai ser secante ao fundo aqui também. É isso aí. Agora vamos ver retas perpendiculares. Então, ó, duas retas RS são perpendiculares, tá aí, ó, são perpendiculares, se somente se são concorrentes, tá? E determinam um ângulo reto entre si, tá? Já bem conhecido de vocês, tá? Então as retas RS são concorrentes, elas concorrem nesse ponto P aqui, ó, tá? E elas determinam um ângulo reto aqui, um ângulo de 90 graus. Então aqui nós indicamos R é perpendicular a S, tá? Essa notação aqui nos mostra isso, que a reta R é perpendicular à reta S. Vamos adiante. Agora vamos ver retas ortogonais. Então duas retas RS são ortogonais, tá? Ó, elas são ortogonais se somente se, ó, são reversas e os ângulos formados por elas são retos, tá? Então os ângulos formados por elas são retos. Então primeiramente, para ser ortogonais, elas têm que ser reversas e depois elas têm que formar ângulo reto. Como assim? Observe aqui, ó, se eu pegar uma reta paralela a S que intercepta R, olha lá, ó, essa reta aqui, ó, observa aqui, ó, isso, essa reta T, observa aí, ó, essa reta T, a T é paralela a S, tá? Ela intercepta R, aqui, ó, formando um ângulo reto, tá? Se eu conseguir isso, olha só, então eu tenho duas retas reversas, eu consigo uma reta T paralela a S, que é perpendicular à outra. Então eu digo que essas duas retas RS são ortogonais, tá? Então a reta R é ortogonal com a reta S, tá? É nesse sentido que elas formam um ângulo reto, tá, pessoal? Se eu pegar uma reta paralela a S, que intercepta R, e essa reta for perpendicular a R, então quer dizer que essas duas retas R e S formam um ângulo reto. Aí eu digo que elas são ortogonais. A notação aqui é um pouco diferente, tá? Observe que perpendicular, esse traço aqui encontra com o outro. Olha aqui, ó, diferente, aqui é perpendicular. Essa notação aqui, não encontrando aqui, diz que R é ortogonal a S, tá? E eu poderia fazer também para R. Olha aqui, ó, por exemplo, se eu pegar aqui, olha só, eu poderia pegar uma reta aqui, ó, essa reta aqui, olha bem aqui, ó, peraí, essa reta aqui, ó, olha só, pessoal, essa reta aqui, M, veja bem, essa reta M, ela é paralela a R, intercepta S, formando um ângulo reto, tá vendo? Eu tanto consegui uma T paralela a S perpendicular a R, como eu consegui uma reta M paralela a R perpendicular a S. Então, vale para um ou para outro, tá? Quando eu consigo isso, eu digo que R e S são ortogonais. Vamos adiante. Agora, reta perpendicular a um plano. Então, uma reta R secante a um plano, tá? Então, ela tem que ser secante a um plano, alfa, é perpendicular a alfa, se somente se todas as retas do plano alfa que concorrem com R são perpendiculares a R. Então tá aqui a nossa reta R, tá? Ela intercepta o plano alfa nesse ponto aqui, ó. Vamos dizer que esse ponto é o ponto P. Então quando é que essa reta vai ser perpendicular ao plano? Quando todas as retas do plano que passam pelo ponto P forem perpendiculares a R, tá? Aí sim, aí R será perpendicular ao plano alfa, tá? Ó,
R é perpendicular a todas as retas do plano alfa que passam pelo ponto de interseção P aqui. Tá? Ela é perpendicular a todas, então ela é perpendicular ao plano. Mas tem um teorema aqui, ó, teorema importante, teorema 28, T28. Se uma reta R é perpendicular a um plano alfa, então R forma um ângulo reto com todas as retas contidas em alfa. Espera aí, só um instante. Voltando aqui. Aí ele deu a definição, né? E agora ele está colocando o teorema aqui, ó. Se uma reta R é perpendicular a um plano alfa, tá? Então se ela é perpendicular ao plano alfa, ela forma um ângulo reto, com todas as retas contidas em alfa. Isso aqui é diferente um pouco, pessoal. Parece igual, mas é diferente. Olha só. O que significa isso? Ela é perpendicular ao plano alfa. Então, aquelas retas que passarem pelo ponto de interseção, que é o caso dessa e dessa, ela vai ser perpendicular a elas. Tá? E aquelas outras retas do plano alfa, a reta R vai ser ortogonal a elas. Tá? É nesse sentido que forma ângulo reto. Entendido? Ó, R é perpendicular ao plano alfa. Então ela vai formar ângulo reto com todas as retas do plano alfa. Nesse sentido. As que passarem pelo ponto de interseção, R vai ser perpendicular a elas. As que não passarem pelo ponto de interseção, ela vai ser ortogonal a elas. Olha aqui, ó. Veja bem, essa reta aqui, ó, a reta AD, veja bem, a reta AD, olha lá, a reta AD, ela é perpendicular ao plano ABF, ao plano determinado pelos pontos ABF, ó, ABF. Veja bem, tá? Então a reta AD é perpendicular ao plano determinado pelos pontos ABF, ou seja, ela é perpendicular ao fundo aqui, ó, da caixa. Tá bem visto isso aí, tá? Então ela é perpendicular. Então o teorema garante que ela vai formar um ângulo reto com todas as retas desse plano aqui, ó, do plano que contém o fundo. Veja bem, ó, com essas aqui, ó, olha aqui, ó, ela é perpendicular a essas aqui, ó, que passam pelo ponto aqui, ó, de interseção. Tá? Ela é perpendicular. Agora veja bem, ó, ela vai formar ângulo reto com essa aqui, ó, essa reta aqui, ó, a reta EF, observa a reta EF, tá, ó, observa a reta EF. Ela está contida no fundo, está contida no plano determinado pelos pontos ABF, tá? Aqui é, tá? Então a reta EF está contida no plano alfa, mas não passa pelo ponto de interseção. No entanto, olha aqui, a reta AD, ela é ortogonal à reta EF. Então, ela forma ângulo reto com a reta EF. E é perpendicular a essas que passam pelo ponto A. Tá? Então, essa é a ideia desse teorema. Vamos adiante. Teorema T29. Agora, ó, se uma reta é perpendicular a duas retas concorrentes de um plano, então ela é perpendicular ao plano. Agora aqui, o teorema diminui a exigência aqui, ó. Antes nós vimos lá na definição. Para ser perpendicular ao plano, teria que ser perpendicular a todas as retas do plano que passam por esse ponto aqui, ó, de interseção. Esse ponto aqui, ó. Tá? A definição exigia isso. Que a reta fosse perpendicular a todas as retas do plano que passam pelo ponto de interseção. Agora, o teorema garante o seguinte. Se ela for perpendicular a duas retas concorrentes, então ela é perpendicular ao plano. Ou seja, basta que ela seja perpendicular a duas concorrentes que passam por esse ponto aqui, ó, ela vai ser perpendicular a todas as retas que passam pelo ponto, tá, de interseção. Tá? Então, o teorema diminui a exigência. Basta ser perpendicular a duas concorrentes, ela vai ser perpendicular ao plano. Tá aqui, olha só. Vamos considerar aqui o plano determinado pelos pontos A, B, C. Ó, o plano determinado pelos pontos A, B e C. Tá? Veja bem, essa reta aqui, ó, a reta AG, olha só, a reta AG, determinada pelos pontos AG, veja bem, ela é perpendicular, olha só, a reta AG é perpendicular à reta AD, né? Ela é perpendicular à reta AD aqui, ó. Tá? E a reta AG é perpendicular à reta AB. Tá? Ó, a AG é perpendicular a AD e é perpendicular a AB, tá? Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo reto, tá? Ou seja, ela é perpendicular a duas retas concorrentes do plano aqui, ó,
do fundo da caixa. Então essa reta, a reta AG é perpendicular ao plano ABC. Tá aqui, a gente vê isso, tá? A reta AG perpendicular a ABC, tá? Vamos adiante. Planos perpendiculares. Ó, dois planos são perpendiculares, tá aqui, ó, são perpendiculares se somente se um deles contém uma reta perpendicular ao outro. Tá aqui, ó. Esse plano aqui, plano beta, ele contém uma reta, essa reta aqui, ó, vamos dizer que essa reta R, ela é perpendicular ao plano alfa, tá, ó. A reta R é perpendicular ao plano alfa, tá, ó. R é perpendicular ao plano alfa. Dá para ver aqui, ó, a reta R, ela é perpendicular a essa reta S aqui, ó, essa reta S, e é perpendicular a essa reta T aqui, ó. Ó, R é perpendicular a S, tá aqui, ó, lá o ângulo reto. R é perpendicular a T, tá? Então ela é perpendicular a duas concorrentes do plano. R perpendicular a S, R perpendicular a T. Então ela é perpendicular a duas concorrentes do plano, logo é perpendicular ao plano alfa. E R está contida em beta, tá? A reta R está contida no plano beta, tá? Então o plano beta contém uma reta que é perpendicular a alfa. Então o plano beta é perpendicular, tá? Ó, plano beta é perpendicular ao plano alfa, tá? Tá aqui, olha só. Veja bem, vamos pegar dois planos que são perpendiculares aqui, ó. Vamos pegar aqui, quer ver? Ó, esse plano aqui, ó, vamos pegar o plano determinado pelos pontos ABH, ABH. Tá aqui, ó. O plano determinado pelos pontos ABH é o plano que contém essa face aqui, ó, dessa caixa, tá? Vamos pegar agora o plano, aliás, deixa eu apagar aqui. Vamos pegar aqui o plano determinado pelas faces BCE, pelos pontos B, C, E. Tá aqui, ó. Plano determinado pelos pontos BCE. Tá aqui, esse plano aqui, ó. Observe que o plano ABH é perpendicular ao plano BCE, tá? Eles são perpendiculares. Por que eles são perpendiculares? Então tem que mostrar uma reta contida em um plano que é perpendicular ao outro. Tá aí, olha só, vamos pegar aqui, por exemplo, a reta AB. Observe aqui, ó. A reta AB, olha aqui a reta AB. Ela está contida nesse primeiro plano. Ela é perpendicular ao outro plano, que ela é perpendicular ao plano determinado pelos pontos BCE, tá? Tá aí, ó, eu consegui uma reta contida nesse plano, tá? Que é a reta AB. Ela é perpendicular ao plano BCE. Portanto, esse plano aqui, o plano ABH, é perpendicular ao plano BCE, tá? Tá aí. Vê aqui, acabou. Muito bem. Então, nós paramos por aqui. Eu agradeço a atenção.